Olá, Luciano Ribeiro da Saibia, e neste episódio de Do Grão ao Copo, nós vamos produzir uma Witbier, uma cerveja belga à base de malte de trigo, usando cascas de laranja e também sementes de coentro, uma cerveja bem leve e bem refrescante. Depois da vinheta. A Witbier surgiu na cidade de Hoegaarden, na Bélgica, onde a produção das cervejas era majoritariamente uma obrigação dos monges, que tinham o trigo como o principal ingrediente para a fabricação dessa bebida. Em meados do século XV, a Bélgica ainda fazia parte da Holanda, que era um dos países que faziam a rota marítima para as Índias, trazendo de lá muitas especiarias e temperos que acabaram caindo nas mãos dos monges belgas. Na época, essas cervejas à base de trigo eram muito azedas e os monges aproveitavam essas especiarias que chegavam até eles para utilizar nessas cervejas para ajudar a mascarar esse sabor desagradável. Os monges de Hoegaarden passaram a adicionar algumas novidades à receita da cerveja, como cascas de laranja e sementes de coentro que eram trazidos da ilha de Curaçao, na época uma das colônias da Holanda. A Witbier então passou a ser uma cerveja muito popular, devido à refrescância e à alta drinkability, sendo produzida em toda a Bélgica até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, as cervejarias belgas desapareceram do mapa, e com elas o estilo Witbier também. Foi somente na década de 1960 que um leiteiro, chamado de Pierre Celis, resolveu virar cervejeiro e recriar o estilo Witbier. Ele fez isso com base em uma receita do tempo que ele mesmo trabalhou na cervejaria Tonzin. Com um toque suave de lúpulo, uma boa carga de trigo e as mesmas raspas de laranja e as sementes de coentro, ele criou a cerveja Hoegaarden, uma homenagem à cidade onde o estilo foi criado, se tornando assim uma referência do estilo Witbier. O lote planejado para essa receita foi de 25 litros. Então misturamos essa cerveja com uma quantidade menor de malte do que a capacidade máxima de nossa panela, e isso permitiu utilizar uma relação de água-malte de 4 litros para cada quilograma de malte, o que deu um volume inicial para essa receita de aproximadamente 26 litros, o que seria 68% da água total para a receita. Fizemos a correção dos sais para a água dessa receita, conforme está aparecendo aí na tela, tendo essa água um perfil equilibrado. Então ajustamos o pH para 5,4, utilizando para isso ácido lático. A nossa receita levou 2,9 kg de malte Pilsen, 2,9 kg de malte de trigo e 600 gramas de aveia em flocos. A mosturação ocorreu a uma temperatura de 65 graus por 2 horas, com recirculação constante do mosto. Após a mosturação ter sido completada, nós lavamos os grãos com os restantes 12,6 litros de água a 78 graus. Procedemos então com a fervura desse mosto por 60 minutos, adicionando 11 gramas do lúpulo Magnum logo no início da fervura para garantir os nossos 15 IBUs de amargor para essa receita. Enquanto a fervura seguia, nós aproveitamos o tempo para pesar 25 gramas de sementes de coentro, o que dá 1 grama por litro nessa receita, e as trituramos grosseiramente utilizando um almofariz e um pistilo. Isso é, um pilão. Ralamos também laranjas Bahia para conseguir 100 gramas, isso é, 4 gramas de cascas de laranja Bahia por litro para essa cerveja, tomando muito cuidado para não pegarmos a parte branca por baixo da casca da laranja, para evitar uma adstringência desagradável característica. Faltando 15 minutos para o fim da fervura, nós adicionamos o iFloc para ajudar na floculação das proteínas. Também adicionamos 5 gramas de levedo de cerveja e 15 mg de zinco como nutrientes para as leveduras. E faltando 5 minutos para o término da fervura, nós adicionamos
as cascas de laranja e as sementes de coentro. Terminada a fervura, nós passamos ao processo de resfriamento do mosto até a temperatura de 18 graus, transferimos esse mosto para o nosso fermentador e o aeramos por 15 minutos. A levedura utilizada nessa receita foi a M21 Belgian Wheat da Mangrove Jacks. Nós fizemos a propagação dessas leveduras por 24 horas e só então as inoculamos. Nós temos um vídeo mostrando como é que nós fazemos o processo de propagação para as leveduras e eu vou deixar um card aqui em cima da tela caso vocês tenham interesse de assistir esse vídeo. A fermentação se iniciou aos 20 graus e mesmo antes de completar 12 horas da inoculação da levedura, a fermentação já era bastante vigorosa. Tanto que depois de 2 dias, a fermentação já estava no seu terço final. Subimos então a temperatura para 25 graus por mais 4 dias, até que a fermentação tivesse sido completada. Depois disso, fizemos um cold crash, purgando as leveduras no terceiro dia de cold crash, e deixamos essa cerveja maturar por 7 dias a 0 graus, antes de retirar uma prova. Para isso, nós utilizamos uma garrafa PET e um carbonator para envasar a cerveja em contrapressão e também carbonatar essa cerveja. E agora, depois disso, vamos ver como é que ela ficou no copo. Então tá aqui a nossa Witbier. Ela tá com a coloração bonita, ela tá com a turbidez característica do estilo. Essa espuma ela não teve uma boa formação, eu acredito que por conta da baixa pressão de serviço da garrafa PET, mas é uma espuma que está branca e bastante cremosa. Vamos então para os aromas. Consigo perceber o aroma de coentro, também o esterificado clássico da levedura belga, remetendo a frutas, um pouco de laranja também e limão. Então realmente a gente conseguiu aqui aquilo que é esperado para uma Witbier em termos de aroma. Conseguimos o aroma de sementes de coentro, que tem um quê de limão, de capim-limão. Também conseguimos os aromas relacionados à laranja e os aromas relacionados à esterificação da levedura. Então vamos ver como essa cerveja está na boca. Bem refrescante. Aqui a gente consegue sentir mais intensamente o sabor da laranja. Também dá para sentir, dá para perceber a picância dos condimentos relacionados também à fermentação da levedura belga. E também dá para perceber um aroma, uma certa doçura do malte residual. Ela não ficou tão seca quanto o que eu esperava, mas ela está bem refrescante. Realmente ela está com as características de uma clássica Witbier. Ela está lembrando muito a Hoegaarden, entretanto ela está com um leve dulçor a mais do que a Hoegaarden. A Hoegaarden é um pouco mais seca do que essa cerveja está. Então nós demos um tempo no nosso projeto Caminho das IPAs para produzir essa cerveja. Essa Witbier ela vai participar de um evento aqui na minha cidade e nós retiramos essa prova para gravar esse episódio de Do Grão ao Copo. Entretanto, essa cerveja ainda vai passar mais 7 dias na maturação a frio, a 0 graus, antes de ser embarrilhada em post-mix e assim carbonatada para ser servida nesse evento. Então, eu gostei muito da nossa Witbier. Para mim, ela ficou muito boa. Eu espero que o pessoal também se agrade dela. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui.
Se você já é inscrito, então continue acompanhando. Cheers e até a próxima!